uma família de 13 irmãos, eu sou o último dos irmãos, uma família extremamente pobre, mas muito religiosa, muito unida. Perdi a minha mãe como vítima do câncer aos 12 anos, eu perdi meu pai aos 18 anos, com muita dificuldade. Desde os 10, 11 anos eu já trabalhava vendendo bolo de arroz e pastel na cidade de Poconé. Estudava das 10 às 2, que naquela época tinha 3 intervalos, hoje se fala o dia todo, né? Antigamente estudava das 7 às 10, das 10 às 2, das 2 às 6. A vantagem é que das 10 às 2 você tinha refeição na hora, então eu estudava das 10 às 2 e na parte da tarde eu ainda conseguia trabalhar de auxiliar de funileiro e pintor numa oficina mecânica. O primeiro tênis que eu cacei, que era meu mesmo, legitimamente meu novo, eu tinha 16 anos. A primeira cama que eu podia dormir e falar é minha, eu podia arrumar ela de manhã cedo, voltar à noite, saber que eu dormia, eu já tinha 17 anos. Mas nada disso afetava a nossa honestidade, nosso sonho, nossos projetos, porque sempre visualizamos algo bom na vida, sempre algo de bom acontecia. Por mais que nós sofremos muito com a doença da minha mãe, que ela foi vítima do câncer naquela época, em 77, não podia nem falar que ela podia ter câncer, que na época era uma doença maligna, então não se falava sobre isso, morreu sem saber. Nós ficamos 11 irmãos, um cuidando um do outro, e acabou que, com toda essa dificuldade, nós se fortalecemos, buscamos estudar, trabalhar, fazer o bem sempre, independentemente, sem ter inimizade, sem ter mágoas, sem inveja, sempre dividindo o pouco que tinha. Se pudesse reviver, eu reviveria tudo de novo, porque apesar de todos os sofrimentos, mas tinha diversões, tinha brincadeira, tinha carinho, tinha amizade, passava dificuldade? Muito. Vontade de ter alguma coisa? Muito. Televisão, os 14, 15 anos, você tinha que achar um vizinho de vez em quando, pegar uma pedaço de pedra, subir e vir para a janela para assistir uma televisão. Deus nos permitiu vivenciar tudo isso e tirar proveito positivo disso. Nada disso nos afetou negativamente. Tive muita dificuldade de saúde, eu pessoalmente também, a minha família, mas com a superação e dedicação, passamos por tudo isso. Na realidade, eu vim para Cuiabá com 12 anos. E aí, comecei a trabalhar em Cuiabá, eu era auxiliar de uma funilaria de pintura. E na época eu jogava futebol. E naquela época, trabalhar numa instituição financeira, ou você era uma mulher bonita, ou era um violeiro, ou jogava futebol. Eu jogava futebol. E aí eu conheci um amigo que trabalhava comigo, que tinha uma ligação muito forte com o extinto Banco Bamerinos. E aos 17 anos fizeram uma proposta para mim, para ir trabalhar nessa instituição financeira. E eu fui. Mas cheguei lá, eu assustei muito, porque na época eu tinha um cabelo todo enrolado, festival, usava jeans, roupa mais ou menos rasgada, que é moda hoje, naquela época era o que tinha. Eu tinha que mudar tudo, vestir social, pentear o cabelo direitinho, fazer a barba, e ganhando pela metade. Aí eu falei, não, isso aqui não é vida para mim não, vou voltar para minha oficina e fazer o que eu quero. Aí tinha um diretor chamado Luciano Tenório Vaz, que foi um grande pai para mim, um grande amigo, que o Deus eu tenha. Falou, amigo, faz o seguinte, fica 6 meses aqui. Se você não for, eu já fui lá, falei com o proprietário da empresa, você volta para o mesmo lugar que você estava, ou até melhor, fica tranquilo, fica com experiência, mas fica 6 meses. Se você tiver alguma dificuldade, fala comigo. Se estiver faltando alguma coisa pessoal para você, não faça nada errado, pede para mim que eu te arrumo. E naquela época você entrava 8 horas, saía 11 horas, voltava 1 hora e 5 horas podia ir embora. Mas eu, quando era 6h40, eu já estava lá. Na hora do almoço, para mim, Cuiabá, Vaza Grande, pegar ônibus é caro. Então eu levava um lanchinho quando tinha e ficava lá dentro do almoço. E saía direto lá do trabalho, 18h30, 18h40, direto para estudar. Então eu trabalhava praticamente 50% a mais do que poderia. Naquela época nem se falava em hora extra, então não tinha esse problema. E com isso fui aprendendo e vendo a dedicação que eu tive, foram me dando oportunidade. Fui contratado como perito, fez um trabalho interessante em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, rodando de ônibus, de avião também, fazendo esse trabalho. Aí quando foi em julho de 82, o Bamerinos fez um projeto para vir para o norte do Mato Grosso, que na época estava comprando o extinto Banco Financial. E o Banco Financial tinha a patente de Alta Floresta, que era a principal cidade da região. Sinop não tinha Bamerinos. Você tem uma ideia, tinha Bamerinos em Itaúba,
em Terra Nova, em Paranaíta. E não tinha nem em Sinop, nem em Alta Floresta. Aí fizeram um desafio para mim, se eu quisesse vir para cá, para abrir o banco aqui em 82. E naquela região de Sorriso, Lucas, Mutum, também não tinha banco. Nós tínhamos que sair daqui semanalmente para dar cobertura para os empresários lá, para quem sonhava ter alguma coisa, uma conta corrente, um financiamento, o famoso papagaio na época, para ter o giro. Eu aceitei esse desafio, nós viemos e tivemos bastante sucesso nisso, foi muito sofrido. Na verdade, eu cheguei aqui dia 22 de novembro de 82 para inaugurar a agência. Isso é complicado, não tinha 1 metro de asfalto na cidade, atoleiro, chuva muito forte, mas mesmo assim deu tudo certo. Fizemos a inauguração e acabei se dando muito bem com a região, porque eram as pessoas que não tinham feudo, não tem até hoje. Então as pessoas recebiam você muito bem, via você como um ser humano, como uma pessoa qualquer, não tinha problema nenhum de compartilhamento. Às vezes você dormia nas casas das pessoas, comia na mesa dele, como se fosse da família. Já em 82 mesmo, dentro do banco, eu cuidava da parte do seguro, da parte do crédito rural. Então, sempre tive essa visão, era muito dificultoso. As pessoas tinham dificuldade para entender o que era um seguro, para entender a diferença de uma corretora de seguro, de uma seguradora e de um banco dentro do próprio Bamerindos. Aí eu saí do Bamerindos e eu fui procurado pelo maior grupo segurador da América Latina na época, que é a Sul América Seguros. Se tornei inspetor da Sul América Seguros. Existia uma dificuldade muito grande na região. A seguradora não fazia todos os ramos de seguro necessários para a região. E para isso nós tínhamos que buscar uma nova alternativa. Aí eu sentei com a diretoria da seguradora e falei assim, não, fique à vontade para buscar quem você queira, mas nós não temos interesse nisso. Com isso, em 87, eu criei a Curado Corretora de Seguro e filiei ela em todas as seguradoras da época que existia, para dar cobertura a isso. Assim começou a Curado. Paralela ainda a Curado, eu criei uma loja de decoração. Percebi que naquela região de Peixoto, Guarantã, Alta Floresta, tinha bastante ouro. E naquela época precisava do carpete também para peneirar o ouro. Começamos a vender para lá. Com isso, eu saí na região vendendo seguros e também carpete, cortina, decorações para a região. Eu conheci a mãe dos meus filhos, a mãe do Joandro e da Mariana, aos 17 anos. Começamos a namorar, isso no começo de 84. E aí eu fui transferido para Rondonópolis e ela quis ir comigo. Aí eu não quis, falei, não, só pode ser casado, a família decente, normal. Casamos, fui para Rondonópolis, ficamos 10 meses em Rondonópolis, voltamos para cá e começamos a nossa família. Ficamos casados durante 12 anos, tivemos 2 lindos filhos. Infelizmente não deu certo como casal, mas continuamos como amigo, como parceiro, família, uma ligação muito forte. Aí eu fiquei solteiro quase 6 anos. Aí novamente eu conheci a Rosângela, casei, tive um filho com a Rosângela, que é o Matheus. Meus filhos, eu sempre fiz questão, desde quando eles nasceram, dizer que eu era um amigo deles. Pai é uma coisa muito sui generis. Na realidade, quem é dono de filho é mãe. Mãe pode ser filho e sozinha, e o pai jamais vai ter um filho sozinho. Então, eu sempre tive o maior cuidado com ele, para ele cuidar muito bem da mãe deles, formar a tua família, cuidar de pessoas e estar sempre bem consigo próprio, estar sempre feliz, fazendo o que tem que ser feito, que eu gostaria que alguém fizesse para você. Em 84, meu pai morreu em Poconé, que fica a 100 km de Cuiabá. E eu era inspetor do Bamerindos naquela época. E ele morreu às 13 horas, numa segunda-feira. E eu saí da agência do Bamerindos de Alta Floresta a meio-dia e vim para Terra Nova. Aí passaram a rádio para a agência de Terra Nova, comunicando que eu chegava, que já tinha um avião me esperando em Itaúba para me levar embora. Meu pai tinha falecido. Só que começou a chover muito, eu parei na estrada e eu cheguei só outro dia, 8 horas da manhã, em Terra Nova. Chego lá, tá todo mundo me esperando, normal e tal. Aí da quarta-feira atrás me trouxeram para Sinop, para ir embora. Moral da história, eu consegui levantar de Sinop com toda a estrutura que tinha na época, na sexta-feira às 14 horas. Então, exatamente uma semana após a morte do meu pai, que eu consegui pegar um voo para ir até Vaza Grande, pegar um carro para ir no cemitério para visitar o túmulo dele. Se você for deixar isso abalar você negativamente, você vai ter frustração, né? Então, cada coisa que acontecia me fortalecia mais
porque você via que os outros tinham, que o outro tinha acesso, era muito difícil. Mas a minha mãe Mariana, desde criança, eu pedi ela com 12 anos, ela ensinava que Deus sempre tinha uma coisa boa pra gente. Eu sempre acreditei nisso. E aí, fui passando todos os percalços. Eu me sinto uma pessoa extremamente realizada, feliz, com família, com amigos. O que mais me deixa feliz é ser útil para a sociedade, para muita gente, saber que a gente está fazendo alguma coisa para os outros. Eu sempre tive a consciência que nada é teu, nada você cria para você, sempre você faz algo para alguém. Essa instrução que minha mãe deixou, uma simples mulher pantaneira, muito humilde, mas muito sábia. E aí eu tinha uma tia da minha ex-esposa, que é minha comadre, minha parceira, que é a Terezinha Tomelin, que era a antiga Madre Norte. Ela se candidatou, convenceram ela a candidatar a vereadora, na última hora. O Antônio Contini, na época, era o propenso a candidato a prefeito. Nós reunimos um grupo de pessoas, 6, 7 pessoas, e falamos, vamos eleger a Terezinha a vereadora, então. Vamos trabalhar sobre isso e fazer o Contini prefeito. E nós fizemos esse trabalho. Foi um trabalho mais ou menos uns 42 dias, e deu tudo certo. Elegemos a primeira mulher vereadora em Sinop, foi um sucesso, a mais votada. Elegemos o Contini prefeito. Na sequência, com o Contini, quis criar uma secretaria de esporte. Então, mas antes disso, eu já tinha atuado como presidente de liga de futebol. E assumi a secretaria de esporte aqui. Eu fui o primeiro secretário dos comércios aqui em Sinop também. E vivi a maior dificuldade que a Norte do Mato Grosso viveu aqui, foi nos anos 2000. Uma operação chamada Curupira aqui, onde fechou todas as madeireiras aqui da região. E 99% dos empregos aqui era madeireira. E eu fui o primeiro secretário dos comércios do Nilson Leitão, onde eu fui desafiado a trazer alguma mudança para a região. E fui buscar empresas para investir em Sinop e buscando alternativas para a cidade. As pequenas empresas que tinha aqui, nós criamos uma organização para isso. Fomos criando a estruturação, criamos o sonho de ser um polo estudantil. Surgiu a ideia de nós criarmos a cooperativa de crédito novamente. Tá, vamos para a pensão. Então, qual que é a melhor cooperativa? Nós temos o Cicobi. É o que tem estrutura, que tem total. Podemos trazer o Cicobi para Sinop. Vamos fazer? Vamos. Precisa de no mínimo 18 CPF de profissão diferenciada e R$850 mil para começar um pré-projeto, que era uma cooperativa que atende a todos. Criamos um grupo no CDL de 11 pessoas. Aí eu dei uma ideia de cada pessoa dessa criar 10 cotas de R$15 mil. E fomos. Aí eu cheguei aqui no meu escritório, liguei e tal, e meio-dia eu vendi mais 10 cotas. Moral da história, vendemos 107 cotas. Eu vendi na época 79 cotas, sem considerar o que eu comprei minha, do meu filho, minha esposa, né? E criamos na época 107 nomes de pessoas diferentes, R$2.850.000, e fizemos esse projeto e fomos buscar o Banco Central para nós buscarmos a tão sonhada cooperativa de Cicobi Norte Mato Grossense. Sinop para mim é uma joia bruta, está começando a ser lapidada. Teve muitas falhas, grandes falhas, mas só não erra quem não faz. Não foi falha intencional, sempre falhas com boas intenções e o que tinha para ser feito. A maior virtude que teve com o Sinop região foi o seu colonizador. O Endo Pepino, quando criou essa região, a cidade, ele foi muito sábio. Ele criou uma estruturação para a cidade, para a região. A forma que ele criou foi muito inteligente. A forma de doação, 100% que ele teve para as entidades, para as igrejas. Eu vejo que Sinop é exatamente isso. Sinop acolhe as pessoas, abraça as pessoas se sentem parte dela. Não se sente visitante, eu estou aqui em Sinop. Ele fala, não, eu sou de Sinop. Tem muito para ser feito na cidade, vai ser uma das melhores cidades do mundo, não tenha dúvida disso. Sinop vai entrar naquela fase agora de maturidade e nós vamos ser a porta de entrada e saída para grandes fluxos internacional de negócio. Acho que eu tive a grande sorte de vir para cá na hora certa e ser acolhido para a cidade. Eu cheguei aqui um estranho e me sinto extremamente dentro de casa,
e tenho o maior prazer também de recepcioná-lo quem vem à nossa casa. Essa região nossa é uma região privilegiada, uma região que dá oportunidade e acolheu todos nós. Hoje nós temos conhecimento, temos estruturas, temos condições de preparar o futuro. Então hoje nós temos muito mais obrigação de deixar do que o nosso antecedente ficou. Eles não tiveram essa cultura, não tiveram essa experiência, não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então vamos nos preparar para deixar para a nossa geração futuro um país, uma região melhor do que nós pegamos, porque essa obrigação é nossa, nós temos que devolver o que nós ganhamos. Nada é nosso, nós estamos aqui apenas passageiros. Viemos do pó e do pó com certeza retornaremos.